Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, né? Mais um vídeo de ranking que eu vou trazer para vocês. Só que eu não vou colocar, né, em ordem nenhuma, né? Eu vou trazer só comentando, né, alguns dos personagens. E o ranking de hoje, né, vai ser sobre personagens, né, que basicamente, né, personagens, né, do mundo de super-heróis que não nasceram nos quadrinhos, né? Que migraram das animações ou séries, né, para os quadrinhos, né? Fizeram o caminho reverso, né? Porque basicamente o mais comum que acontece, né, é a pessoa o personagem aparecer primeiramente nos quadrinhos, né, e depois aparecer, né, nas HQs e em outras mídias, né. Então, essa lista que eu vou trazer para vocês são personagens, né, que apareceram, né, em animações ou séries, né, ou filmes para depois aparecerem, né, nos quadrinhos e em outras mídias. Então vamos lá, né, para a primeira, né, que eu acho que é o exemplo mais famoso que nós temos, que é a Arlequina, né, que ela apareceu pela primeira vez, né, em Batman, né, a série animada de 1992, que é aquela série, né, que é muito famosa, né, que é aquele desenho do Batman antigo. Ela apareceu lá, né, nunca tinha aparecido, basicamente ela foi para ser um capanga do Coringa ali e também interesse amoroso. E depois disso, né, ela pegou muita fama, né, e conseguiu virar, né, uma personagem bem famosa. Tanto em quadrinhos, tem até um desenho animado só dela, tem filmes também, né, um filme só dela também. Então, ela chegou a ser considerada, né, o quarto personagem, né, mais famoso da DC Comics. Então, ela é uma personagem, né, que deu muito certo, né, e a primeira aparição, né, foi nas animações. Outra personagem, né, que também apareceu pela primeira vez, né, nas animações, foi a X-23, né, que é a Laura Kane. Que ela apareceu, né, a primeira vez que ela apareceu foi em X-Men Evolution, né, que foi um episódio, né, onde mostrou que basicamente tinha uma mini Wolverine, né, e depois desse episódio, né, ela começou a aparecer nas HQs, apareceu nos Novos Mutantes, então ela ficou muito famosa, né, a partir dessa aparição. E era um episódio, né, bem legal, né, onde basicamente ela mostrava, né, que ela era uma versão até um pouco melhor, né, do que o Wolverine, porque ela tinha só duas garras, né, mas tinha garras que saíam do pé também, e o sistema de cura dela, né, o poder de cura dela era maior que o do Wolverine. Então, né, nós temos aí os personagens, né, a X-23. Temos também, né, nessa mesma animação, né, do X-Men Evolution, o Spike, né, que ele é o sobrinho da Tempestade e ele tem aquele poder, né, de soltar espinhos, né. Mais pra frente ele fica com o poder também que ele solta espinhos de fogo, né, foi uma evolução dele. Mas ele é um personagem, né, que era muito legal, né, que ele jogava basquete e tal. Ele fazia parte, né, dos X-Men originais ali, dos primeiros X-Men ali da equipe, né, do Professor Xavier. E era um personagem, né, bem legal, bem divertido, né, bem descolado. E depois ele passa, né, ele sai dos X-Men, né, e comanda ali os Morlocks. Mas ele é um personagem, né, bem legal. E depois disso, né, ele já começou a aparecer, né, também, né, nas HQs. Eu não sei se nas HQs ele é também, vamos dizer assim, sobrinho da Tempestade, né, mas ele é um personagem também que aparece, né, e também faz parte dos X-Men. Tivemos também, né, uma personagem que está na moda agora, né, que é a Herbie. Que a Herbie, né, foi um personagem que eu acho que quando não puderam usar, né, um personagem nas animações, né, do Quarteto Fantástico, inventaram ela, né, para fazer parte do Quarteto Fantástico. Acho que foi o Coisa, né, que não podia participar. Então depois disso, né, ela começou a aparecer, né, como se fosse um assistente, né, do Quarteto Fantástico em vários quadrinhos e chegou a aparecer até em filmes. Então nós temos a Herbie também, né, que é um personagem, né, bem legal, um personagem robótico, que ele voa, né, tem sua própria inteligência artificial ali. Então é um personagem, né, bem legal. Então nós temos a Herbie também, que é a primeira aparição dela, né, foi no desenho do Quarteto Fantástico de 1978. Outra personagem também, né, que apareceu em desenhos primeiro foi a Firestar, né? Que é como se fosse uma mutante, né? Também para nós é conhecido como Chama. Que ela apareceu, né? Ou Flama, na verdade. Que ela apareceu no desenho do Homem-Aranha, né? Que é o Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Que é um desenho, né? Que os personagens, né? Era ela, a Flama, né? O Homem de Gelo e o Homem-Aranha, né? Que é o Homem-Aranha e seus incríveis amigos de 1981, né? Uma personagem, né, que nasceu aí que virou também, né, um X-Men, né, só que ela pouco aparece, né?
Temos outros personagens também, né, que foi o Phil Coulson, né, que ele apareceu pela primeira vez em Homem de Ferro de 2008, como agente da SHIELD, né, que sempre aparecia depois dos eventos, né, do MCU, e depois ele apareceu nos quadrinhos, né, porque ele ficou um personagem muito famoso e também virou, né, um agente da SHIELD, né, nos quadrinhos. Temos também o Aqualad, né, que é o Khal Duran de Justiça Jovem, né, que é uma versão do Aquaman, né, do Aqualad, né, que é um personagem negro, né, e ele apareceu pela primeira vez, né, em Justiça Jovem, né, em 2010. Ele é bem recente, só que logo depois disso, né, ele já começou a aparecer nos quadrinhos, né, do Aquaman e outros personagens e de outros quadrinhos, né, que se relacionavam, né, com heróis jovens e também heróis, né, do fundo do mar ali, né. Agora ficamos com os dois, né, o Tempest e o Calduran, né, que seriam os dois Aqualeds, né? Só que quem foi escolhido, né, para ir para o mundo, né, da superfície, junto com as equipes dos jovens, né, nessa animação, foi o Calduran, né, o Aqualed. E eu até achei bem estranho, né, porque quando comecei a assistir, porque eu não conhecia ele, né? E eu não conhecia porque ele não existia, né? Então essa aqui é a verdade. Eu só conhecia, né, o outro, né, que era aquela versão que aparecia, né, nos Jovens Titãs. Outro personagem que nós temos também que apareceu nos filmes e depois migrou para os quadrinhos foi a Venus de Milo, né, de Tartarugas Ninjas, que ela apareceu no filme, né, Tartarugas Ninjas, A Próxima Mutação, de 1997, que ela nasceu, né, para ser vamos dizer, a garota da equipe da Tartaruga Ninja, né? Então ela virou, né, das personagens, né, ali do ciclo principal, né? Até em outras mídias ela depois acabou aparecendo, né? Tanto nos quadrinhos como em desenhos animados e todas as coisas assim. Ela virou também uma das Tartarugas Ninjas e ela é uma personagem, né, feminina. Ela também também usa, né, uma corzinha cada um tem uma cor, né? E ela tem a cor, né, clarinha, né, de azul clarinho. Então nós temos também, né, a Venus de Milo de Tartaruga Ninja. Outros personagens que nós temos também, né, são o Zen e Jane, né, que são os Super Gêmeos, onde a primeira aparição deles, né, foram nos Super Amigos, e após isso, né, eles começaram a aparecer também, né, em HQs. Só que, basicamente, eu acho que eles ali, né, eles poderiam, né, ter um espaço maior, né, só que eles aparecem, né, muito pouco, né, em tudo quanto é coisa, tanto em animações como em quadrinhos e tal, né? Eu acho que eles poderiam aparecer mais. Só que onde eles apareceram bastante, né? Era nos desenhos, né, dos Super Amigos. Outro personagem também, né, que recentemente apareceu é o Luiz, né, que foi criado em Homem-Formiga 2015, né? E depois disso, né, ele começou, né, a se adaptar também, né, para os quadrinhos, né? Que é aquele personagem que tá sempre inventando os planos ali, né? Sempre os planos mirabolantes, né? E ele é um personagem sempre que serve ali de alívio cômico, né? Então nós temos o Luiz, né? Que foi criado em Homem-Formiga de 2015. Temos também, né, personagens que foram criadas em jogos, né? Que temos a Snow, que foi criada no Marvel Futuro Fight, né? De 2015, que é um jogo exclusivo, né? Da Marvel. E ela é uma heroína, né, sul-coreana, né? Com poderes de gelo. E depois disso, né, ela também foi incrementada, né, aos personagens, né, dos quadrinhos. Outra personagem, né, que veio na mesma pegada foi a Crescente, né, que é também desse jogo, né, Marvel Futuro Fight de 2015, que basicamente, né, ela usa um poder, né, que dá uma máscara, né, que dá poderes místicos para ela, que ela consegue criar, né, um urso astral, né, para lutar junto com ela. Então é uma personagem, né, bem legal e ela também, né, virou personagem dos quadrinhos. Agora um personagem, né, que muita gente gosta pra caramba, né, que é o Terry McCreary, né, de Batman do Futuro, né, onde ele virou no futuro, né, o Batman, treinado pelo Bruce Wayne, né, já idoso, e ele apareceu pela primeira vez, né, no desenho Batman do Futuro de 1999, que é uma continuação, né, daquele desenho, né, do Batman, né, a série animada, onde a Arlequina também acabou aparecendo. Então ele virou um personagem bem famoso, né, que depois chegou a aparecer, né, nos quadrinhos. Então nós temos o Terry McCreary, né, de Batman do Futuro. E outro personagem também, né, que esse eu não sabia que ele começou a aparecer nas animações, nos filmes, que foi o Jimmy Olsen, né, que é aquele amigo humano do Superman, que ele foi criado, né, em uma série que tínhamos, né, As Aventuras do Superman de 1940. E depois ele virou, né, um personagem, né, que é muito aclamado, né, que aparece muito em tudo quanto é mídia, né, de filmes, animações, desenhos animados, né, séries. Então tudo quanto é produção do Superman, né, ele tá lá. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai jogo.